Então, nós temos compartilhado nesses dias a respeito da visão dos vencedores. E a visão dos vencedores nada mais é do que a recompensa que alguns vão receber no reino. Pastor, e o que é o reino? O reino é o tempo que Deus vai recompensar os cristãos quando Jesus vier no final da grande tribulação, depois da grande tribulação, para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Então a palavra do Senhor fala que Jesus ele vai descer no Monte das Oliveiras, ele vai entrar pela porta dourada, e ele vai estabelecer o seu reino, o seu governo sobre a terra. Então o reino ele é um tempo onde Deus ele vai recompensar os cristãos, os salvos, conforme as suas obras. É interessante apenas porque nós temos a mania de falar cristãos, né? Mas na verdade é a recompensa dos salvos, todo aquele que crê. Mas será que todos vão receber essa recompensa? Então nós precisamos entender algo, que no reino, aqueles crentes, aqueles filhos que forem fiéis, eles serão recompensados. E os crentes infiéis, a palavra do Senhor diz que eles serão disciplinados. Às vezes nós podemos perguntar, pastor, mas será que é possível ser um crente infiel? Sim, claro que é possível. Porque na verdade, a tendência de muito se é falado isso dentro das igrejas, que o crente infiel, ele não é crente, ou ele não é salvo. Mas isso é um equívoco, na verdade. Porque você precisa entender que a salvação é pela graça mediante a fé, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, fala, a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, muitas vezes, e tem outros assuntos, outra ideia, que é ministrado dentro das igrejas, que mesmo que um crente ele seja infiel, mesmo assim ele vai entrar no reino, mas ele vai às vezes ocupar uma posição inferior. Mas por que as pessoas falam isso? Porque elas não compreendem a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, na verdade, ele diz que a entrada é garantida para o reino, aqueles que de fato têm uma obra a realizar. Então presta atenção em algo, no reino vai ser recompensado, ou vai fazer parte dele, aqueles que fizeram obras segundo a vontade do Senhor. Então, há uma diferença, a palavra do Senhor diz de uma maneira muito clara, entre ser encontrado fiel e ser encontrado infiel. Infiel. Então, na verdade, hoje eu quero compartilhar essa pergunta, quais são as condições? O que eu preciso fazer? O que a palavra do Senhor diz a respeito de como que eu posso ser encontrado ou ser achado como um vencedor? Para que de fato eu possa reinar com Cristo. E eu quero compartilhar com você algumas condições que a palavra do Senhor nos mostra e nos ensina e nos exorta, para que naquele dia nós possamos ser achados fiéis. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Essa é a primeira condição para que de fato eu e você sejamos um vencedor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Nem todo aquele que me diz o quê? Senhor, Senhor. Quantos chamam Cristo aqui de Senhor? Diga amém. Mas olha o que a palavra do Senhor está dizendo, olha o que o próprio Cristo está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra a primeira condição para ser um vencedor, a primeira condição para fazer parte do reino, a primeira condição para entrar no reino, qual que é? É fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Senhor. E esta é uma verdade muito séria, porque apesar de uma pessoa ter a vida eterna, apesar de uma pessoa ser salva, ainda assim, ela pode ser desqualificada para reinar com o Senhor. Ainda assim, ela pode ser desqualificada para fazer parte do reino. Que nós sejamos uma igreja que façamos a vontade do Pai. Que nós sejamos uma igreja que venhamos realizar a vontade de Deus. E é tão interessante porque o texto começa dizendo o seguinte, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me chama de Senhor. Então, aqui na verdade o Senhor está referindo àquelas pessoas que o têm como Senhor, que o têm como Cristo, como Salvador. E Ele diz, olha, nem todos esses vão entrar no reino, nem todos esses estarão qualificados para reinar comigo.
Mas quem vai estar qualificado? É aquele que faz a vontade do meu Pai. É aquele que faz a vontade do meu Pai. Então aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra claramente que para eu e você entrarmos no reino, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Então, olha aqui, é muito sério, tem gente que foi salva, tem gente que chama Jesus de Senhor, e até faz algum tipo de obra, até realiza algumas coisas, no entanto, não fazem a vontade de Deus, não fazem a vontade do Senhor, e por causa disso, a palavra do Senhor diz que eles não vão poder entrar no reino, eles não vão reinar com Cristo no milênio, eles não serão vencedores, eles não serão vencedores. Olha o que a palavra do Senhor continua dizendo, lá no versículo 22, muitos, fala assim para o irmão que está do seu lado, é muito. Então quando a Bíblia fala muito é porque é muita gente. Você crê na Bíblia? Então a palavra do Senhor diz, muitos me dirão naquele dia, que dia? O dia que nós vamos, as nossas obras serão julgadas, o dia que Cristo virá para julgar as obras dos salvos. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Olha aqui mais uma vez, essas pessoas têm Jesus como Senhor, sim ou não? Sim, sim, elas creram em Cristo, elas têm Cristo como Senhor. E olha o que o Senhor diz, muitos hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então presta atenção, aqui o Senhor está se referindo ao tribunal de Cristo, aqui o Senhor não está dizendo que essa pessoa aqui, ela está indo para o inferno, e esse é o problema, muitas pessoas, nós achamos, lemos esse texto, e aí está vendo, ó, não é crente, vai para o inferno, não, mas aqui não está falando de salvação, porque a salvação não tem a ver com a obra que você faz, a salvação tem a ver com a obra que Cristo fez. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas aqui o Senhor está se referindo a algo, olha, muitos naquele dia, o dia que eu vier para julgar as obras dos salvos, eles vão dizer o quê? Senhor, Senhor, ou seja, Cristo é o Senhor deles, Cristo é o Salvador deles, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu expulsei, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu liderei, em Teu nome eu fiz tantas coisas, mas o que o Senhor vai dizer? Não te conheço, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. O Senhor, Ele não está falando aqui de alguém que não é salvo, por quê? Porque isso aqui é uma palavra de exortação aos discípulos. Se você pegar, o Senhor, Ele começa esse assunto lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Ali Ele começa a ensinar os discípulos. E ali no capítulo 6, o Senhor começa a ensinar como que as pessoas deveriam orar. E aqui no capítulo 7 é a conclusão disso tudo. E aí Jesus vira e Jesus está exortando os discípulos. O Senhor não iria exortar os discípulos comparando eles com o ímpio, comparando eles com quem não tem a salvação. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo para você compreender melhor. Vamos supor que eu tenho uma filha, menina, e ela começa a se comportar mal. E aí eu viro para ela e falo o seguinte, falo, ó minha filha, você viu o que aconteceu com a nossa ajudante, a nossa empregada doméstica, que trabalhava aqui, que não trabalhou direito? Ela vai falar o quê? Vi, papai. O que o papai fez com ela? Mandou ela embora. Então você se comporta, porque senão eu vou te mandar embora. Tem cabimento um negócio desse? Não tem, porque ela não é uma empregada, ela é filha. Ela é filha. Como que é uma exortação para uma criança dessa? Minha filha, você viu como é que o papai colocou o seu irmão de castigo? Vi, papai, então você se comporta, senão você vai ficar de castigo igual o seu irmão ficou. Porque aí sim, está tudo dentro da mesma família. Então esse versículo aqui não está falando de alguém que não é salvo. Não está falando de alguém que está indo para o inferno, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Aqui o Senhor está falando que essas pessoas até fizeram algum tipo de obra. Essas pessoas até realizaram obras que às vezes você fica admirado, expulsar demônio, profetizar, obra, mas eles fizeram. Mas naquele dia, no tribunal de Cristo, o Senhor virou para eles e falou o quê? Não vos conheço.
Pastor, mas será que é possível Jesus não nos conhecer? Será que é possível o Senhor realmente Ele não nos conhecer? É possível. É possível você ser salvo e não ser conhecido por Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. É possível que você seja salvo, que você frequente igreja, que você participe das atividades, mas eu e você às vezes não podemos não ser conhecidos pelo Senhor. Olha o que o texto diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda o que convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Aqui Paulo está dizendo algo, que quem é que Deus conhece? Quem é conhecido pelo Senhor? São todos? Não, não são todos. A palavra do Senhor diz que o Senhor conhece aqueles quem o ama. O Senhor conhece aqueles que o ama. Então, é tão interessante, porque você é salvo, amém? Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Você é salvo porque você creu em Cristo Jesus, ou porque você ama a Deus? Porque você creu. Você não é salvo porque você ama. Você não é salvo porque você ama a Deus. Você é salvo porque você creu. Porque você creu. Então, quando você crê, você conhece a Deus. Quando você crê, você conhece. E quando você conhece, você é salvo. Mas depois que você é salvo e você não ama o Senhor, você não é conhecido por Ele. Então presta atenção, anota essa aí na sua Bíblia aí, na sua agenda. Quando você crer te garante salvação. Crer te garante salvação. Amar a Deus te garante o reino. Crer te garante livramento do inferno. Amar a Deus te garante reinar com Cristo no milênio. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. Crer no Senhor te garante a vida eterna. Amar a Deus te garante a recompensa no reino. Quem é que vai receber a recompensa naquele dia? São aqueles que se tornaram conhecidos por Deus. Por quê? Porque amam ao Senhor. Por que Jesus falou para eles? Olha, vocês até expulsaram demônios, profetizaram, fizeram isso tudo, mas eu não vos conheço. Por que eu não vos conheço? Porque vocês não me amam. Porque vocês até fazem obra, vocês até fazem prodígios, mas vocês não me amam. Então é possível você realizar coisas na igreja e mesmo assim não amar o Senhor. É possível eu pregar todo domingo aqui no púlpito e mesmo assim não amar ao Senhor. Não amar ao Senhor. Quando nós amamos ao Senhor, Deus fala o quê? Eu te conheço. Você é conhecido. Você é conhecido. Então quando se fala em reinar com Cristo, isso precisa ficar claro para você. Reinar tem a ver com amar a Deus. Ninguém vai ser salvo do inferno porque ama o Senhor. Ninguém vai ser salvo do inferno porque ama a Deus. Não, não. Você é salvo do inferno porque você creu em Cristo Jesus. Mas amar ao Senhor te garante receber a recompensa no milênio. Amar ao Senhor te garante ser conhecido por Ele naquele dia. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Vamos participar das bodas juntos. Vamos participar do reino que eu tenho preparado. Isso é para aqueles que o amam, não são para todos. Por isso que há muita confusão dentro das igrejas. Porque quando se fala de reino, vai implicar em amar ao Senhor, vai implicar em ser fiel, vai implicar em fazer a vontade de Deus. Mas quando se fala em salvação, vai falar apenas de fé. Por isso você precisa entender algo. A salvação, ela é definida na sua vida. Por isso você não perde mais a salvação, mas o reino você perde. Você não vai mais para o inferno, mas você pode ficar fora do reino de Cristo no milênio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então aqui o Senhor coloca a primeira condição, que é amar ao Senhor. E para reinar eu preciso fazer a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade do Senhor, eu amo a Deus. E quando eu amo a Deus, eu me torno conhecido por Ele. Mas é tão interessante porque o mesmo texto, volta lá para mim, Mateus 7, 28, 22, 23. Isso. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
Por que eu não vos conheço? Porque vocês não me amam. E aí ele encerra falando o quê? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está vendo, pastor? O cara vai para o inferno, porque está no pecado. Não. Aqui, esse é o problema, às vezes, da religião. A religião te ensina que pecar contra Deus é apenas a prostituição, o assassinato, o roubo. Mas pecar contra o Senhor é você não fazer a vontade de Deus. Aquele que conhece a vontade de Deus e não faz, a Bíblia fala que ele peca. Então você não peca, eu não peco apenas quando eu conto uma mentira. Eu não peco apenas quando eu pratico coisas ruins. Como nós às vezes achamos que pecado é aquele que está nas drogas, que está na prostituição, que está no adultério. Não. O Senhor, Ele está falando que eles estão praticando a iniquidade, por quê? Porque eles não estão fazendo a vontade do Pai. Porque eles não estão fazendo a vontade do Pai. Então, nós realmente precisamos entender algo. E é tão interessante porque se você for olhar, os que praticam a iniquidade no grego, é o seguinte: eles não andam debaixo das regras. Eles não andam debaixo dos princípios. Eles não andam debaixo da vontade de Deus. Então, o que o Senhor está falando aqui? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque você não faz o que eu peço. Porque você não vive de acordo com aquilo que eu tenho para você. Porque você não vive de acordo com o que eu tenho para você. Então presta atenção. Nós precisamos entender algo. Se você quer se tornar um vencedor, a coisa mais importante da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Por isso, qualquer questão da sua vida, você deveria colocar os seus joelhos no chão e perguntar para o Senhor: Deus, qual que é a sua vontade em relação a isso? Eu vou mudar de trabalho. Não faça no impulso. Ore, qual que é a sua vontade para a minha vida? Eu vou fazer um curso. Não faça porque apenas você goste. Ore, dependa da vontade do Senhor, porque nós só vamos reinar com Cristo se fizermos a vontade do Pai. Se fizermos a vontade do Pai. Então o crente que é fiel é aquele que depende de Deus. É aquele que não toma as suas decisões baseadas no seu conhecimento, baseado naquilo que ele está vendo, ou naquilo que ele acha. Não, pastor, eu acho que vai ser melhor eu fazer isso, ou eu fazer aquilo. Não. Nós andamos guiados pelo Espírito Santo. Nós andamos guiados pela vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando eu me submeto a essa vontade, quando eu me coloco por debaixo dessa vontade, eu estou qualificado para reinar com o Senhor. Então quem que vai ser recompensado naquele dia? Os que fazem a vontade do Pai. Os que fazem a vontade do Pai. Então presta atenção, nós vivemos uma geração que nós estamos acostumados a fazer coisas. Nós vivemos uma geração que nós estamos acostumados a fazer obra. Não, pastor, deixa eu servir no teatro, deixa eu servir aqui no louvor, deixa eu fazer. Você está fazendo, eu estou fazendo, todo mundo está fazendo. Eu dei um exemplo de manhã, eu vou dar à noite. Imagina que você quer fazer um bolo de chocolate para Deus. E aí você gasta a sua vida inteira fazendo os melhores cursos de confeiteiro. Você compra os melhores ingredientes. Você gasta recursos, você gasta tempo, você gasta investimento, esforço. E aí você faz um bolo de chocolate delicioso para entregar para Deus naquele dia. E aí você chega diante de Deus e fala: Deus, está aqui o bolo de chocolate que eu fiz para o Senhor. Imagina se Deus virar para você e falar: quem falou para você que eu gosto de chocolate? Eu gosto é de bolo de baunilha. Adiantou você fazer tantas coisas? Não adiantou nada. Não serviu de nada. Porque Deus, Ele não é como eu e você, que às vezes você come o que você não gosta para agradar fulano ou beltrano. Não, Deus Ele vai falar: eu não gosto de chocolate. Você perdeu o seu tempo. Você gastou o seu tempo à toa. Por quê? Porque você não fez aquilo que eu gostava. Que Deus nos livre disso. Que naquele dia você possa chegar com um bolo que Deus ama. E Deus olhar e falar: que é isso? É isso que eu esperava de você. Por quê? Porque nós vivemos debaixo da vontade de Deus, porque nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus. Então, há uma grande diferença entre você fazer coisas na igreja e fazer a vontade de Deus.
entre você servir na igreja, na obra, e fazer a vontade de Deus. Por isso você precisa saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu acho tão interessante porque, para muitos crentes, conhecer a vontade de Deus é difícil demais. Ah, pastor, ouvir Deus falar é difícil demais. Quem te falou isso? Você acha que o seu pai, ele quer dificultar o acesso a você? Não. Ouvir a Deus tem que ser a coisa mais simples. Eu louvo a Deus que nós estamos com uma turma de cursão. Depois que nós ministramos, ficou fácil ou não ficou, se ouvir a voz de Deus? Nós dificultamos, pastor, ouvir a Deus, eu tenho que ir no profeta, eu tenho que embaralhar a Bíblia. Não, não, Deus fala com você, porque você é filho. Você é filho, simples assim. Mas muitas vezes nós não compreendemos, nós achamos que ouvir a Deus é muito difícil. Não é, você é filho e Deus quer direcionar você. Deus tem uma vontade para você. Então, tem muita gente que até trabalha, mas não faz a vontade do Senhor. Então, a primeira condição, se nós queremos receber uma recompensa no reino, nós precisamos fazer a vontade do Pai. É a coisa mais importante para a nossa vida, é fazer a vontade do Pai. Amém? Segundo aspecto, que nós precisamos fazer para reinar com o Senhor, para receber a recompensa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Olha o que a palavra do Senhor diz. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Paulo aqui está falando de quê? De salvação? Não, de coroa, de reino, de posição no reino. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, nós vimos que a qualificação para você entrar no reino, primeira coisa, é fazer a vontade de Deus. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo nos mostra, se nós queremos ser recompensados, se nós queremos receber uma coroa incorruptível, uma posição no reino, Paulo fala algo muito sério. Paulo diz que é necessário você esmurrar o corpo. E aqui, o cuidado de Paulo, a preocupação de Paulo, era que depois que ele tivesse pregado a tantas pessoas, ele mesmo poderia ser desqualificado. Depois de ter gastado tanta energia, pregado para muita gente, aberto muitas igrejas, ele corria o risco de ser desqualificado para receber a recompensa. E eu acho tão interessante porque Paulo aqui dá exemplo de uma corrida. E nessa corrida ele falou, olha, essa corrida um vai levar o prêmio. E eu preciso correr de tal maneira que eu venha alcançar. Sabe o que eu acho interessante em corrida? É que se você vai participar de uma maratona, não é só o primeiro lugar que leva medalha. Mas todos aqueles que concluem a prova, eles recebem uma medalha. Vencedor, presta atenção no que eu vou te dizer. Vencedor não é aquele que chega em primeiro. Vencedor não é aquele que chegou na linha de chegada primeiro, não. Vencedor é aquele que concluiu a corrida que Deus propôs para você. Vencedor é aquele que não parou no meio do caminho. Vencedor é aquele que não desistiu e parou porque estava difícil demais. Mas vencedor é aquele que concluiu, e porque ele concluiu, vai ter uma coroa esperando por ele. Então Paulo usa um exemplo aqui dessa corrida, e ele falou, nós estamos nessa corrida, e nessa corrida um vai levar o prêmio, e eu preciso me esforçar para que eu não seja desqualificado. Nós estamos numa corrida, e nessa corrida você não pode parar no meio do caminho, porque se eu e você pararmos no meio do caminho, nós estamos desqualificados para a recompensa. Não estou falando que você está desqualificado para a vida eterna, eu estou frisando isso porque é importante você entender, salvação é pela graça, recompensa é por aquilo que você realiza. Aqui Paulo não está falando que, perdeu a salvação, não, é tão interessante, para você participar de uma corrida,
O que você tem que fazer? Inscrição, é ou não é? Se você fez a inscrição, você pode correr, sim ou não? Da mesma maneira, só pode participar dessa corrida quem foi inscrito nela. E o Senhor Jesus já escreveu o seu nome nela com letras de sangue. Você foi salvo. Só os salvos correm essa corrida. Os ímpios não correm essa corrida ainda. Eles precisam ser salvos primeiro. Mas uma vez que você foi salvo, agora você precisa correr a corrida. E Paulo está falando aqui que ele precisava correr para alcançar, porque tinha um prêmio. E aí eu acho tão interessante, porque no verso 25, olha o que Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, qual que é o prêmio aqui que Paulo está esperando? Uma coroa. Coroa não é apenas algo que coloca na sua cabeça. Não, coroa é uma posição no reino. Coroa é uma posição no reino. Então, Paulo ele está falando aqui, na verdade, que ele poderia ser desqualificado. E esse ser desqualificado não é ir para o inferno. Significa fracassar em receber a coroa. Fracassar em ser aprovado pelo Senhor. Então, irmãos, Paulo que é Paulo, ele admitiu uma possibilidade de ele mesmo ser desqualificado. Se Paulo ele tinha essa possibilidade, nós precisamos tomar cuidado, porque nós também podemos ser desqualificados para o reino. Nós podemos viver uma vida inteira na igreja, e naquele dia ser desqualificado para o reino. Perder o prêmio, perder a coroa. Perder a coroa. Eu acho interessante porque ele fala o seguinte: olha, um atleta em tudo se domina. E é verdade. Um atleta que vai participar de uma Olimpíada, ele não faz o que quer. Ele não come o que quer. Ele não dorme a hora que quer. Ele se domina porque tem um prêmio esperando por ele. Se você de fato quer ser vencedor, você precisa se dominar. Você precisa dominar suas vontades. Você precisa dominar o seu corpo. Você precisa dominar o que você fala, o que você ouve. Por quê? Porque senão nós podemos ser desqualificados. É o que Paulo está dizendo. Então Paulo aqui, ele tinha uma meta. Ele tinha uma meta. E é tão interessante porque no versículo 26 ele diz: assim corro também eu, não sem meta. Eu tenho um objetivo. Meu objetivo é receber a coroa. Meu objetivo é se tornar um vencedor. Meu objetivo é receber a recompensa do Senhor. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que Paulo está dizendo? Eu tenho um propósito. Deus tem um propósito para mim, e eu vou viver este propósito. Eu tenho uma direção. E eu acho tão interessante, porque qual que era o alvo de Paulo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo ele fala claramente qual que era o propósito, a meta de Paulo. Olha o que ele diz: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Qual que era a vontade de Paulo? Era se tornar agradável a Deus. Era se tornar agradável a Deus por causa do estilo de vida que Paulo tinha. Por causa do que Paulo realizava. Era Deus olhar para Paulo e falar: você está vivendo o meu propósito. Você está vivendo a minha vontade. Você está vivendo aquilo que eu lhe propus como estilo de vida. E olha o que diz no versículo 10. Por que Paulo queria ser agradável a Deus? Versículo 10. Porque importa que todos nós, fala assim, eu cutuca o irmão que está do lado e fala, você também. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Pastor, o que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo vai acontecer quando Jesus voltar depois da grande tribulação, aonde Jesus vai julgar as nossas obras. Olha o que o texto diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, fala assim, eu, cutuca o irmão que está do lado e você também, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. Então presta atenção, nós vamos prestar contas a Deus. A maneira como você correu a corrida, a maneira como você viveu seus dias de vida na terra, nós vamos prestar contas diante do Senhor. E o Senhor fala que nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos, se foi o bem ou o mal. Ou seja, nós vamos ser recompensados ou disciplinados.
O desejo de Paulo era agradar a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele ia prestar contas a Deus. Ele sabia que Deus tem uma carreira para ele. E porque Deus tem uma carreira para ele, ele não correu de maneira desleixada. Ele não correu de qualquer maneira. Sabe, irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã desleixada de qualquer maneira, porque nós vamos prestar contas diante do Senhor. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E aí no versículo 27, olha o que Paulo diz: mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uau! Paulo falou algo muito sério aqui. Paulo usou um exemplo muito forte. Não estou falando aqui que ele auto se flagelava, não é isso. Mas ele está falando o seguinte: eu esmurro a minha vontade, eu domino o meu corpo, eu não faço o que o meu corpo quer, eu não faço o que as concupiscências carnais do meu corpo quer, eu reduzo o meu corpo à escravidão, ele está debaixo do meu controle. Não é as minhas vontades que me governam, mas é a vontade de Deus que me governa. Por que eu faço isso? Paulo diz: porque eu não quero ser desqualificado. Eu não quero ser naquele dia reprovado. E aqui mais uma vez, Paulo não está falando de perder a salvação. Um crente salvo nunca perde a salvação, amém? Um crente que foi salvo, ele está na corrida. Mas se ele não esmurra o seu corpo, se ele não reduz o corpo dele à escravidão, se ele não domina o seu corpo, ele pode perder o prêmio. Ele pode perder a coroa. Ele pode ser reprovado naquele dia. O prêmio aqui é o reino, é o reino. A palavra do Senhor deixa muito clara quando fala de salvação e vida eterna. Salvação é pela fé, depende da graça. Mas se alguém deseja reinar com Cristo, vai depender das obras. Então nós acabamos de ver que a primeira condição é fazer a vontade de Deus. A primeira condição é viver a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a sua vida. Todos os dias você precisa se perguntar: eu estou no centro da vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Você nasceu por causa de um projeto, você nasceu por causa de um propósito, e vencedores vão ser aqueles que viveram esse propósito na terra, que viveram a vontade do Senhor. A segunda condição é esmurrar o corpo. Então, tem muitas pessoas que, eu volto a dizer, fazem coisas, realizam obras exteriormente, mas enquanto eu e você não aprender a restringir, a frear os desejos do nosso corpo, nós não vamos entrar no reino, nós não vamos estar habilitados para reinar com o Senhor. Nós podemos perder. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por que muitos crentes, eles confundem salvação com recompensa? Porque eles não compreendem a Bíblia. Eles não compreendem a Bíblia. Quando a Bíblia fala de esforço, de obra, não está falando de salvação, está falando de reino, está falando de recompensa, está falando de milênio. Quando a Bíblia fala de salvação, ele está falando de fé, de graça, porque a salvação não inclui as suas obras. Salvação inclui a sua fé em Cristo. A recompensa inclui as suas obras. A recompensa inclui em ser fiel. Reinar com Cristo é você ser fiel até o fim, é você perseverar até o fim, é você tomar por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mas a salvação não, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homens, para que homem nenhum se glorie. E aí quando você entende isso, quando você aprende a diferenciar, a sua vida cristã fica mais simples. Você realmente tem clareza do que a palavra do Senhor está dizendo. Então aqui o Senhor está dizendo em Apocalipse: vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não está falando que você vai perder a salvação, porque a salvação não perde, mas a coroa eu posso perder. A coroa eu posso perder. Eu posso perder a coroa. Uma pessoa salva, ela pode perder a coroa. Se você não viver uma vida com firmeza diante de Deus, se eu não viver uma vida debaixo da vontade do Senhor, eu posso perder a coroa. E olha o que diz no versículo 10, Apocalipse 2, final do versículo 10. Ser fiel
até a morte. Final do versículo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu te dizer, para você ser salvo, você precisa ser fiel até a morte? Não. Mas para você reinar, você precisa ser fiel até a morte. Pastor, fiel a quê? Fiel à vontade do Senhor. Fiel ao propósito de Deus para você. Fiel àquilo que Deus tem para a sua vida. Se eu não for fiel até a morte, a Bíblia diz que eu vou perder a coroa. Que eu vou perder o reino. Então, um crente que não tem boas obras, depois que ele foi salvo, ele pode perder a coroa, ele pode perder a recompensa de reinar com Cristo, mas mesmo assim é salvo. Ele vai ter a eternidade com o Senhor, mas não vai participar do milênio com o Senhor. Ele não vai para o inferno, porque é salvo, mas ele não vai receber a recompensa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Terceira condição para ser um vencedor, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha o que a palavra do Senhor diz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. Por que Paulo está dizendo aqui reto juiz? Porque Deus é justo. E naquele dia Ele vai estar julgando as nossas obras. Ele vai estar julgando as nossas obras. Ele não vai julgar você, porque Cristo foi julgado em seu lugar. Mas Ele vai julgar as nossas obras, aquilo que nós fizemos. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Lembra, dia aí na sua Bíblia, está com letra maiúscula. Toda vez que dia na sua Bíblia estiver com letra maiúscula, não é um dia comum. É um dia diferente, é um dia de julgamento, é um dia de juízo. Esse dia aqui está apontando para o tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então Paulo está dizendo algo aqui poderoso. Paulo está falando aqui que, primeira coisa, ele usou a ilustração da corrida. Nós estamos numa corrida. E se você quer ser vencedor, você precisa correr a corrida nas regras. Você não pode fugir às regras. Você tem que correr de acordo com o que foi programado pelo Senhor. Mas aqui, ele usa o exemplo que nós precisamos o quê? Primeira coisa que ele fala, combati o bom combate. Ou seja, você está combatendo um bom combate. Há uma guerra que você precisa vencer. Há uma guerra contra o diabo. Há uma guerra contra a sua carne, porque os desejos carnais estão em você, estão em mim. A concupiscência habita na carne. Então há uma guerra de você vencer a sua carne diariamente. Há uma guerra contra o mundo, porque o mundo te afasta de Deus. O mundo, ele afasta você da vontade do Senhor. E Paulo está falando, eu combati o bom combate. Eu venci o diabo. Eu venci a carne. E eu venci o mundo. Por que ele venceu? Porque em Cristo Jesus ele já é mais que vencedor. Mas não é só Paulo não, você também pode vencer. Nós podemos vencer. Nós precisamos nos posicionar. Então Paulo fala aqui que ele combateu o bom combate. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa guerra. Só há vitória se tem guerra. Se não tem guerra, não tem vitória. Então presta atenção, às vezes você pode estar enfrentando uma grande luta. Pastor, eu estou passando por uma grande guerra. Significa que tem uma grande vitória chegando na sua vida. Porque não tem vitória, não tem conquista sem guerra. Então nós estamos também nessa conquista, nós estamos nessa guerra. E aí Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Oh, meus irmãos, isso é poderoso. Paulo, no final dos seus dias, ele tinha clareza, eu vivi tudo que Deus tinha para eu viver. Ah, se Jesus não voltar antes da nossa velhice, que nós podemos ter essa ousadia de falar, eu vivi nos meus dias tudo que Deus tinha para eu viver. Eu vivi os planos do Senhor na minha vida. Paulo disse isso, eu combati o combate, eu venci. Mas não foi só isso também não, eu completei o propósito de Deus. Eu vivi a vontade do Senhor. Eu cumpri os planos do Senhor. Eu cumpri a vontade do Senhor e guardei a fé. Oh, a nossa fé precisa ser guardada. Há um combate também de você guardar a sua fé. É tão interessante. Porque qual que é a obra de Deus na vida do homem? Isso se aprende no cursão.
Primeira coisa, Deus ele entra no seu espírito. E a palavra do Senhor fala que quando Deus habitou em você, quando você aceitou a Cristo, o seu espírito foi regenerado. Deus habita dentro de você. Não tem nada mais para Deus fazer no seu espírito. Então, quando Deus entrou no seu espírito foi regenerado. Mas a obra de Deus, ela não acabou. Porque nós somos um espírito, mas também somos alma e corpo. A nossa alma agora precisa ser transformada. Pastor, o que é a minha alma? É a sua mente, é as suas emoções, é a sua vontade. Isso precisa ser transformado. A obra do Senhor é transformar você dia após dia. Então, no dia que você nasceu de novo, seu espírito foi regenerado. Mas agora, eu preciso ser transformado diariamente. O trabalhar de Deus na minha vida é diário. E o completar a carreira, ainda que seja você viver a vontade do Senhor, é essa obra de Deus ser concluída na sua vida. Então presta atenção, a vida cristã é essa. É todos os dias você olhar para trás e perceber que Deus mudou algo em você. Amanhã, ao você chegar à noite na sua casa, você precisa olhar para si e perceber que coisas ficaram para trás e outras se fizeram novas na sua vida. Porque essa é a obra de Deus na vida do homem, é uma transformação diária. Pastor, quem que vai ser esse que vai ser o vencedor? Foi aquele que a obra foi completada. Você foi transformado e se tornou aquilo que Deus queria que você se tornasse. Passou a ser aquilo que Deus queria que você fosse. Por quê? Porque Ele concluiu a carreira na sua vida. Eu não sei quanto a você, eu quero que Deus conclua a carreira dele na minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem na minha vida. E por fim, a palavra do Senhor diz, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu queria convidar você para ficar de pé nessa hora. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo, ele falou algo tão precioso aqui. Olha, eu completei a carreira, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Agora, depois disso, tem uma coroa para a minha vida. Tem uma coroa para a minha vida. Tem algo que Deus tem para me dar. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas olha o que ele diz aqui. Essa coroa não é só para Paulo. Essa coroa não é só para o apóstolo Paulo. Essa coroa é para todos também, quantos amam a vinda do Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando que tem uma coroa para aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Tem uma coroa para aqueles que anseiam pela volta do Senhor Jesus. Na verdade eu tinha escutado essa canção há muitos anos atrás. E na conferência eu escutei ela e eu fiquei tão precioso. Eu acho que pelo momento que nós estamos como igreja ministrando essa canção. E essa canção fala, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Não foi nós que demos a ideia, mas o Senhor, Ele prometeu. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu não sei quanto a você, mas Paulo fala, se alguém ama a vinda do Senhor, tem uma coroa guardada para ele. Se alguém anseia pela vinda do Senhor, tem uma coroa esperando por você. Sabe qual que é o problema? É que nós somos muito presos a essas coisas do mundo. Eu sei que às vezes eu e você, nós podemos ser tentados quando falamos de volta do Senhor. Você fala, mas Deus podia esperar isso acontecer. Mas Deus podia esperar aquilo outro acontecer. Não. Aqueles que anseiam pelo noivo, tem uma coroa guardada para você. Eu sei, tem muitas coisas importantes na sua vida, mas nada pode ser mais importante do que a volta de Cristo. Eu sei que às vezes fala isso para ímpios, os ímpios nem acreditam, nem creem nisso. Mas nós não somos daqui.
A nossa pátria não é a terra, a nossa pátria é os céus. E o Senhor, nosso noivo, vem para nos buscar. Eu não sei quanto a você, eu desejo ser um vencedor naquele dia. Eu sei que tem tantas dificuldades, somos tão limitados, mas pela graça do Senhor, nós somos capacitados a viver a vontade dEle dia após dia. Eu sei que às vezes ouvir essa palavra, e não é o meu desejo nem a minha intenção, talvez eu e você possamos olhar e achar que estamos tão longe disso tudo. Pastor, mas eu estou tão fora disso ainda. Não é por isso que nós estamos ministrando. Porque se você clamar ao Senhor, Ele vai te conduzir para a vontade dEle. Pastor, eu não sei se eu consigo. Não, você não consegue, você não dá conta. Mas é pela graça. A graça é Deus te colocar aonde você não era capaz de chegar. A Débora me mostrou uma canção ontem, e eu quero até passar ela para nós ensaiarmos, que fala do favor de Deus. Que o favor de Deus é levar você aonde jamais você poderia chegar. A graça de Deus, ela te capacita a viver aquilo que você não era capaz de viver, a se guardar da maneira que você não era capaz de se guardar, a realmente viver o que você não conseguia. Mas por quê? Porque eu amo a volta do Senhor. Por isso, talvez você pode olhar para si e ver tantas falhas ainda, tantas coisas que precisam ser ajustadas, mas que haja esse clamor no seu coração: Maranata, ora vem. Queria que nós cantássemos essa canção fiel e verdadeira, dessa parte, fiel e verdadeiro. Feche os seus olhos aonde você está. Fala isso para o Senhor. Fiel e verdadeiro. Oh, Jesus. Foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar. Foi Ele que prometeu. Isso, fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar, e eu estou esperando com coração ardente. Volta
se ajuntasse agora com esse irmão perto de você. Você vai orar por ele agora e ele vai orar por você. Você vai declarar que esse irmão vai ser alguém que vai viver a vontade do Senhor. Ele vai ser alguém que vai cumprir o propósito do Senhor. Há uma recompensa para nós. Oh, declare isso nessa noite em nome de Jesus. Ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos, ó Deus, a viver a sua vontade. Leva-nos, ó Deus, a nos posicionar diante da sua vontade. Leva-nos, ó Deus, a viver os teus propósitos. Oh, Jesus! Oh, Jesus! volta pra mim, Declare isso, meu irmão! volta pra mim. Oh, Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, declare isso, volta pra eu mim. te amo! Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, Jesus! volta pra mim. Oh, Jesus! Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Oh, Espírito Santo de Deus! Maranata, ora vem, Maranata, Oh, Deus! Maranata, Erga suas mãos para o céu nessa noite. Você vai declarar isso, porque foi Ele que prometeu. Oh, e Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Fiel e Declare verdadeiro, isso. foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Só a igreja declare isso. Fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, foi tu que eis que e eu estou Oh, Espírito Santo de Deus, nós ansiamos pelo Senhor, nós desejamos pelo Senhor. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Gera em nós anseio, gera em nós desejo por sua volta, gera em nós anseio, ó Deus, pelas coisas lá do alto. Gera em nós um desejo por ver a tua glória.
por viver a sua vontade, por cumprir, ó Deus, o teu chamado nessa geração. Ó Espírito Santo de Deus, que nós sejamos um povo que façamos a vontade do Senhor, que possamos esmurrar o nosso corpo diariamente, que possamos combater o combate, completar a carreira, guardar a fé e amar a vinda do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que essa semana seja uma semana onde você possa amar a vida do Senhor mais do que ontem, e que na semana que vem você possa amar a vida do Senhor mais do que você amou essa semana, e que você possa viver de acordo com aquilo que Deus projetou para você, porque há uma coroa te esperando, há uma recompensa para nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, declarando sobre esse irmão do seu lado que ele é mais que vencedor e que ele vai viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Os irmãos prepararam um lanche ali do lado na cantina. Não vá embora antes de você passar ali, comprar uma coxinha, ou um quibe, ou um pastel, uma pizza, caviar. Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrados em nome de Jesus.